Senhora, eu sou da opinião que se você não gosta de home office, você só nunca soube se organizar. Porque quem, em sua consciência, não gosta de trabalhar de casa e não ter que enfrentar o transporte público? E a grande questão é que eu, depois de 6 anos trabalhando de home office, demorei muito tempo para desapegar da ideia de que era só acordar 9 horas e eu estaria pronto para trabalhar, e eu parava de trabalhar 9, 10 horas da noite também. Então senta aqui que eu queria te contar minha rotina de home office. Se a sua é daquele estilo de que eu acordo um dia linda, maravilhosa, vou pra academia, faço minhas coisas, uhul, tomo meu banho, me maquio e estou perfeita. E no outro dia eu percebo que faz 7 dias que eu não lavo o meu cabelo, que eu não troco aquela mesma blusa, que eu estou entrando em reuniões que poderiam ser um sinal de fumaça, que eu parei de questionar, esse talvez seja um vídeo pra você. Será que a gente tá trabalhando de casa ou morando no trabalho? Porque inicialmente a promessa do home office era de ter uma vida com mais liberdade, mas a nossa cabeça, viciada pelo capitalismo e na produtividade, etc., acredita que se você não estiver fazendo, então você não é justo, nem tem aquele trabalho, meu Deus, eu vou ser demitida. Quando eu comecei no home office, eu acordava 9 horas da manhã, tava pronta pra reunião, não tinha hora pra acabar, não tinha hora pra almoçar, não tinha hora pra absolutamente nada, e ainda refletia. Nossa, será que eu tenho que avisar pra essa pessoa, né, pra minha chefe, quem seja, que eu estou indo almoçar? Será que sair na hora aqui no home office é tipo, tá desmotivado? Que perguntavam pra você no escritório quando você saía na hora? Tipo, como eu vivo? Quais são as regras? Eu uni, então, todas as estratégias que eu utilizei pra me organizar e pra começar a viver, porque é uma bênção que hoje poucas pessoas têm. Então, as pessoas que têm precisam saber aproveitar. A gente precisa realmente viver nesse período que nos foi concedido. A primeira coisa que você precisa ter na sua cabeça é que precisa-se de um espaço para trabalhar. Já vou começar falando que eu fazia isso cagado até ano passado. Morava num apartamento de 36 metros quadrados e eu trabalhava na mesa da cozinha. Ou seja, o que isso significa? Eu posso até te falar, ai, não é ergonomicamente falando, é ruim para sua coluna, ai, não sei, você não vai ligar, eu sei porque eu não ligava, então o que eu quero te dizer? É importante que a sua cabeça saiba o momento do trabalho versus o momento de fazer outra coisa. No meu caso, fui acostumando que sentar na mesa de jantar era trabalhar. E assim, o que acontece? Você não tem capacidade de desligar. O que acontece se você senta no sofá depois, quando você trabalha no sofá? Seu corpo não sabe a diferença do horário de trabalho para o horário de descanso. O que acontece se eu trabalho na cama? Mesmíssima coisa. E uma estratégia que eu tenho feito muito aqui nos Estados Unidos, porque os americanos fazem isso muito bem. Se eu virar aqui pra você agora, vai ter alguém tomando um solzinho com um notebook ali do lado. Eu vou muito pra área daqui de baixo pra trocar os ares. Quando eu sinto que, tipo, não tá rolando, minha cabeça não entrou nesse modo, ou realmente, assim, não queria estar ali, porque ninguém quer, todo mundo gostaria de ser herdeira, vou para este outro ambiente. O segundo ponto, talvez seja o mais difícil de todos, porque a gente tem essa liberdade, neste único momento que aproveitamos e aproveitamos errado, é horário. Uma rotina é muito importante. Eu demorei muito, eu fiz curso para saber como organizar o meu calendário e a minha rotina, porque isso estava me consumindo. O que acontecia? Toda hora era hora de trabalhar. Não existia hora de almoço, não existia hora de nada. Eu estava presa na ideia do capitalismo de produtividade. Então, se eu não estiver aqui, se eu não estiver online, se eu não tiver isso, se eu não tiver aquilo, calma, pelo amor de Deus. O horário fixo para mim, ele funciona muito bem também para desligar. Então eu tenho horário fixo de acordar e de fazer algumas coisas com essa pessoa aqui do lado que tem 7 anos, mas agora acha que é uma jovenzinha que quer passear durante 1 hora no período da manhã. Eu tenho horário fixo para fazer meu yoga sozinha, nem sempre acompanhada pela minha professora. Eu tenho horário fixo pro meu almoço. Eu tenho horário fixo para gravar conteúdo para vocês. Porque o que acontece? Teoricamente, e não é fácil respeitar isso todos os dias, isso faz com que seja mais tranquilo falar, acabei por hoje, próxima coisa, viver. Isso faz na minha cabeça eu entender que minha 1 hora de almoço é minha. Antes, quando a gente estava no escritório, tinha-se aquela mania de tipo, a minha hora do almoço eu tenho que sair, ir até um lugar, comer e voltar, deu 1 hora. Hoje não é assim. O que você pode fazer dentro desse período? Sabe? E principalmente a gente, mulher, que faz não só isso em casa, mas trabalha muito nas outras coisas, o que infelizmente ainda é uma grande realidade, né? Então eu tô aqui, eu tô lavando uma roupa, eu tô ligando o robô aspirador, eu tô lavando a louça, eu tô fazendo a comida, eu tô isso, eu tô aquilo. Tudo isso faz com que você tenha essa eterna sensação de que, caralho, eu não paro um segundo. O que eu gosto de fazer é a gente realmente agrupar tarefas parecidas. Então vamos lá.
Por exemplo, das 9 às 11, você pode ali colocar que se este é o seu principal momento de foco, você vai lidar com as tarefas que dão mais trabalho. Realmente não ter distração, coisas que você precisa entregar estratégia, coisa de muita atenção. Agora, das 11 ao meio-dia, a gente pode tentar colocar horários de reuniões. Eu sei, nem sempre vai ser fácil de você controlar esse tipo de agenda. Eu sei que as pessoas ficam invadindo tudo isso, mas eu quero já te contar um exemplo do que eu fiz. E aí você tem lá sua 1 hora de almoço, que pode ser para você moscar no sofá? Sim. Mas também pode ser para você ler um livro. Também pode ser para você tomar sol na piscina. Também pode ser para você fazer 30 minutos de academia. Não tem mais a necessidade de você só fazer o que você conhecia até esses não sei quantos anos de carreira. Depois, por exemplo, da 1 às 3, você pode fazer atividades de foco. O que é importante aqui? Que essa rotina vá se repetindo diariamente, para que você consiga aprender como seu corpo vai responder a tudo isso e encaixar melhor. Não é de primeira que você vai acertar essa rotina. Eu já devo ter alterado meu calendário umas 15 vezes. Sem brincadeira. Então, o que eu quero? Vá fazendo esses blocos, vai testando. Isso aqui não funciona. Eu não sou boa de manhã, eu sou boa de tarde. Troca o bloco de atenção. Eu tenho muitas reuniões de manhã. Troca o bloco. Vai alterando realmente. E o mais importante, deu seu horário, deu seu horário. Por exemplo, o que eu te falei sobre as reuniões, teve uma empresa especificamente que eu trabalhei que, sei lá, parecia que eu estava sentado do lado dessas pessoas de tanto que a gente tinha reunião. O que acontecia? O que a gente percebia? Todo mundo ficava exausto, ninguém conseguia efetivamente trabalhar e muitas das reuniões a gente era incluído sem que fizesse sentido. No meu caso, que eu era de um time cross, ou seja, eu trabalhava para outros times, não só para o meu time, era pior ainda, porque talvez o coleguinha do time A achasse que eu tava tranquila de reuniões, porque ele só marcou 2, mas o coleguinha do time B marcou 3, ou seja, só eu já tenho 5 reuniões num dia. Faz sentido? O que eu fiz? Eu propus, então, que a gente organizasse o calendário da área como um todo, porque essa parte das reuniões vinha sempre batendo nas questões de clima. E aí eu fiz várias pesquisas e entendi que outras grandes empresas, tipo o Facebook, tinham colocado dias sem reuniões. No nosso caso, era quarta-feira sem reuniões. E a gente também colocou blocos. Então, sempre a daily vai ser neste horário. Sempre para falar do time A, tem essa agenda liberada. Sempre para falar do time B, tem essa agenda liberada. Não é um problema você ser a pessoa que traz essa sugestão. O importante é que você entenda o time todo, entenda como as pessoas trabalham, se está sendo um problema para elas também, e planeje para que você organize não só a sua vida, mas organizar a vida dos outros fica muito mais fácil, porque todo mundo vai ser obrigado a seguir essa ideia. E aí o que acontece? As quartas em reuniões passaram a ser uma das coisas mais elogiadas nas nossas pesquisas de clima. Eu saí, grande parte das pessoas saíram do time e as quartas continuam lá sobrevivendo. Então, se você tiver esse espaço, proponha essa modificação também para as pessoas, traga isso para a mesa, estruture essa ideia. Além de tudo, você passa uma imagem muito bacana para o time e para o seu gestor de trazer esse posicionamento diferenciado, sabe? Só que eu acho muito importante a gente ressaltar aqui que a comunicação no remoto, ela é muito importante também. Não dá para ser uma coisa de ignorar, tipo, não vamos ter reuniões e... Não, sabe? A gente precisa ter grupos, a gente precisa passar o que está acontecendo da maneira certa. Não fazer um reporte de todas as suas atividades, mas sim trazer o impacto que você está causando com aquelas atividades. Uma coisa que eu percebia muito era meu Deus, por que me adicionaram nessa reunião? Só me adicionaram porque eu tô nesse grupo de e-mails e agora eu vou perder 1 hora, às vezes 2 horas da minha vida fazendo algo que não tem necessidade, que vai impactar não só a minha entrega, mas a minha saúde mental também. Inclusive, já vou trazer uma recomendação de livro. O livro Essencialismo fala um pouco sobre isso e vai te ajudar bastante ali a filtrar o que vale e o que não vale você colocar a sua energia. Tem uma outra influenciadora que chama Flor de Mim, que também é muito boa e ela é ótima com essas dicas de rotina, de organização, que vale a pena você dar uma olhada. Depois vamos falar de fazer pausas, porque a gente acha que, sei lá, estamos competindo com o ChatGPT e que ninguém aqui tem que parar. Inclusive, se você é uma heavy user de ChatGPT, você sabe que quanto mais você bate numa tecla, menos sentido ele faz. Até a máquina precisa de pausa. Então, para de sentir culpa por viver. Foi o que eu já comentei. O capitalismo faz a gente sentir que se eu não tô sendo extremamente produtiva de gerar dinheiro e não produtiva necessariamente para mim, então isso não funciona, então eu não deveria, então eu não sou uma boa funcionária, então eu tenho espaço. Ninguém
Ninguém tem a expectativa de que um funcionário trabalhe 8 horas seguidas. Ninguém, nem o seu chefe que finge que sim, trabalha 8 horas seguidas. Todo mundo faz pausa, todo mundo descansa. Agora pode ser de um jeito, pode ser do jeito de você tá exausta e tá só olhando pro computador e não consegue mais fazer nada, e é essa pausa forçada que não te adianta em nada. Ou pode ser uma pausa voluntária, que você vai comer, inclusive estou morrendo de fome, que você vai fazer alguma coisa legal, que você vai ler um livro, que você vai descansar. Meu Deus, parece tão óbvio, parece uma coisa tão óbvia, e às vezes eu tenho muita dificuldade de fazer isso também, de tipo falar, se eu não parar agora, fodeu. Não espera chegar nesse ponto, que seja uma rotina. Tem um método chamado 90-20, 90 minutos de trabalho para 20 minutos de pausa. Vai pra varanda, vai beber uma água, olha na janela. Eu sei que o céu de São Paulo tá cinza. Observa a chuva, leia um livro, sai do celular, por favor. E o último, eu já falei em todos os outros, mas eu vou deixar um exclusivamente pra ele, que é, sai do trabalho no horário. Se você foi contratada para trabalhar até às 18 horas, o seu horário é 18 horas. Depois disso, você vai fechar o seu computador, se retirar do seu espaço de trabalho e ser feliz. Ah, mas vai ter um dia ou outro. Um dia ou outro. Isso não pode ser a sua rotina. Um dia ou outro é diferente de 2 vezes por semana. Um dia ou outro é diferente de até 6h30 tá tudo bem. Põe a Alexa para despertar, para te lembrar de que deu sua hora. E eu sei que você não precisa ser lembrada que deu sua hora. A gente tá contando os minutos para sair dali. O problema é a culpa de ter saído dali. Vamos falar um negócio? Senta e faz as contas. Quanto custa sua hora gasta ali naquela empresa? Você acha que vale? Uma hora de vida que você não volta mais. E você não ganha por hora extra, provavelmente. Normalmente ninguém mais ganha, né? É só horas de banco. Mas vamos contar aí. Se você não ganha por hora extra, então você está dividindo ainda mais um valor que já é baixo para outras horas que não são remuneradas, mas você vai ter que contar, porque você está ali trabalhando, por uma empresa que não topa te pagar mais, tempo de vida que não vai voltar. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido realmente você fazer isso? O último mandamento é saia de casa. Esse é pra mim também, tá? Quanto mais a gente trabalha de casa, mais as coisas online vão ficando simples, menos a gente quer lidar com outros seres humanos. E isso é muito importante. Estou aqui falando para mim mesma, este também. É importante que a gente tenha rotinas que envolvam outras pessoas, que não aquelas pessoas do trabalho. É importante que a gente troque de roupa. É importante que a gente fique feliz de ir pra rua. Então aqui meus pequenos rituais de sair de casa muitas vezes envolvem descer do prédio, só descer do meu apartamento, ir na piscina tomar um sol, tomar uma aguinha lá embaixo, ir na academia que não é aqui. Antes eu fazia exercício dentro de casa, então eu fui virando um bichinho do mato. E isso vai comendo a nossa cabeça. Porque com o passar do tempo, a gente nem percebe, mas a gente começa a ter medo de fazer algumas coisas que, putz, eu não tenho que ter medo de fazer isso. Mas deixou de ser usual. Por exemplo, eu me voluntariei agora para trabalhar numa empresa de tartaruguinhas resgatadas. Uma empresa não, né? Uma ONG. Eles me mandaram um e-mail que eu fui... Depois de 4 meses, legal trazer isso aqui. Depois de 4 meses, eu tinha certeza que eu já tinha sido negada. Mas depois de 4 meses, eles me chamaram. Tipo, a gente queria que você viesse, voluntariar aqui, etc. E eu fiquei muito, muito, muito feliz. E ao mesmo tempo, até agora, eu não respondi pra eles. Porque isso significa ter um compromisso semanal fora de casa. Em inglês. Com tartaruguinhas, é um ponto bom. Mas você entende? Eu tô desesperada. Eu não sei mais ter esses compromissos dessa forma, do tipo, onde eu tenho que interagir com seres humanos. E pode parecer muito ridículo, mas eu tenho a plena lembrança de, tipo, assim, não dá pra fingir que a internet caiu. Você entendeu? Se eu não souber fazer alguma coisa, se eu não souber falar alguma coisa, o que eu faço? Quando eu tava nas reuniões com o meu chefe, às vezes ele tava falando umas asneiras e eu queria só, tipo... parece que a gente tem dificuldade de segurar até as expressões faciais, porque a gente pode fechar a câmera. Então, tipo, eu pensava, meu Deus, às vezes eu só queria silenciar este homem, sabe? E eu não sei fazer isso na vida real, porque não dá. Organizar ali o seu home office é, no fundo, a gente ter essa liberdade de vida, que é o que lutamos para ter. Então, eu vi uma influenciadora que eu gosto muito, que é a Gabi, eu não sei falar o sobrenome dela, Sadovinsky, talvez, falando exatamente sobre isso, sobre a gente comprar o nosso tempo de volta. E eu acredito que eu faço muito isso. Então, a grande parte do meu dinheiro vai para economizar meu tempo para que eu possa ser livre para viver aquilo que eu gostaria. Nós do home office, a gente já tem isso. Muito assim, o tempo que você levava para chegar até um lugar, o tempo que você tinha para se arrumar, porque até a arrumação era diferente, tudo isso virou tempo útil, que utilizamos normalmente no celular,
que utilizamos normalmente fazendo coisas que não trazem nada de volta pra gente. Então, sabe, olha direito pro seu dia e se cobra em relação a isso. Uma coisa extra aqui é que eu sempre coloco trava nos meus aplicativos. Então, eu tenho trava no Instagram, eu tenho trava no TikTok, eu tenho trava no YouTube, para que eu não passe mais tempo do que eu já passo ali. E assim a gente consegue realmente entender o que eu quero fazer da minha vida e o que eu acho que hoje não tem tempo. E onde eu enfio se eu mudar um pouco os meus hábitos, sabe? E se você descobrir aí um jeito de lidar com a culpa, essa sensação de caraca, não tô sendo produtiva e etc. Me traz também, eu sempre preciso desses conselhos, porque volta e meia ela bate aqui. Mas aproveitando, se você tá gostando dos vídeos, já se inscreve no canal, já deixa seu joinha, já deixa um comentário. Eu sou nova por aqui e eu também sou insegura com isso, não só com o mundo real, mas com o mundo virtual.